Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O Brexit vai alterar as regras de acesso dos jogadores de futebol à Premier League. Aquela que é considerada a melhor liga do mundo, tem em Portugal um mercado de compras preferencial. Nesta edição vamos esclarecer o que muda com a saída do Reino Unido da União Europeia e como essa alteração vai afetar os clubes portugueses num contexto económico já de si muito difícil. Este será o tema da segunda parte do programa. Nesta primeira parte vamos olhar para a reabertura do mercado de transferências e perceber que armas podem os clubes garantir para serem mais fortes no ataque ao título. Para já dou as boas-vindas aos nossos comentadores para este programa, para esta edição, o João Marcelino e o Diogo Luís. Hoje, Chico Laxmidas não poderá estar connosco neste programa. Vamos então começar pelo João Marcelino. João, temos o mercado aberto e os clubes provavelmente não têm assim grande disponibilidade para investir. De qualquer forma, fala-se já de alguns nomes. Eu iria começar, se vocês concordarem, pelo Sporting, pelo líder da Liga, tentar perceber o que é que o Sporting poderá fazer nesta janela de janeiro em termos de contratações, sabendo que quando os clubes estão bem e quando os clubes estão a ganhar, qualquer mexida tem de ser pensada muito bem para não destabilizar o grupo, não é, João? Sim, tem que ser cirúrgica, porque obviamente que qualquer grupo de futebol percebe. Não é preciso que o treinador lhe explique quais são as posições que estão menos resguardadas, quais são as posições da equipa que precisam de ser reforçadas e, portanto, desde que não se cometam erros, acho que essas pequenas operações de lifting, porque o mercado de janeiro tem essa função, sobretudo, são bem entendidas por todas, tanto de fora, pelos adeptos, obviamente que estão sempre disponíveis para os chamados reforços, que muitas vezes não são, como de dentro, e era essa a tua pergunta. Em relação também à introdução que fizeste, estou de acordo numa coisa, quer dizer, o mercado está aberto, mas as tesourarias, segundo o que eu sei, estão um bocadinho fechadas, não há muita disponibilidade para isso. Tu queres começar pelo Sporting, eu já vou começar, mas é só lembrar que ainda há pouco tempo, Domingos Soares Oliveira, digamos, o homem forte das finanças do Benfica, dizia, olhando para o Benfica, que é o clube que passa por estar melhor do ponto de vista... Que iria haver uma retração no investimento, não é? Iria haver uma retração e que é possível comprar, e o Benfica com certeza que irá comprar, mas também tem que vender. E, portanto, esse é o panorama geral. E, portanto, isso remete-nos para o Sporting e para aquilo que o Sporting conseguiu fazer no mercado de verão. Acho que o Sporting foi muito inteligente, porque escolheu bem, claro que sim, mas também fez operações com muito pouco dinheiro. O Sporting reforçou e quase que revolucionou a equipa com uma verba de menos de 13 milhões de euros. Eu já aqui falei nisso uma vez, mas o Sporting comprou 50% do passe, por exemplo, do Pedro Gonçalves, só comprou 10% do passe, por exemplo, do Tabata, ficando também no contrato uma cláusula de compra dos outros 40% que estão para ser exercidos, ou até já o forem, portanto o Sporting vai ficar também com 50%. Em relação ao Nuno Santos também ficou uma parte do lado do Rio Ave e, portanto, o Sporting terá que ir ao mercado com cuidados, olhando para duas posições especificamente, o atacante e talvez um outro central. Esta contratação do Mateus Reis, que está para ser anunciada, é uma contratação que pode mexer um bocadinho na questão do central, porque o Mateus Reis, que porventura já está a ser contratado para no futuro ocupar o lugar do Nuno Mendes, é um jogador que, tal como o Sequeira no Braga, pode fazer aquela dupla posição de central por dentro a partir da esquerda. Isso significa que o Gonçalo Inácio pode aparecer muitas vezes ao meio, aliás ele já tem aparecido com a deslocação do Coates para a direita, e portanto essa contratação se calhar pode porventura dar uma outra alternativa à defesa do Sporting e fazer com que o clube não vá ao mercado pelo central nesta janela do mercado. Não sei se é isto ou não, mas os elementos que tenho levam-me a considerar esta possibilidade que acabei de dizer. Em relação ao avançado, parece-me que efetivamente é algo que o Sporting precisa para atacar o título com outros argumentos. O Sporting neste momento está à frente, isso dá-lhe uma certa vantagem, mas, enfim, porventura, se olharmos bem para o plantel dos três grandes, ou até do Braga,
diremos que o Sporting não é ainda neste momento, apesar da vantagem que tem, isto é paradoxal dizer isto, mas é a minha opinião, não é, apesar dos 4 pontos de vantagem que tem sobre o Benfica e sobre o Futebol Clube do Porto, não é ainda neste momento o maior candidato ao título, porque tem uma equipa com muito talento, é verdade, mas também muito jovem. Precisa de reforçar aquela posição, julgo que o vai fazer, não sei com que grau, digamos, de probabilidade de sucesso, porque entre o Paulinho e um outro jogador qualquer, mesmo que ande a marcar muitos golos internamente, há uma grande diferença. Portanto, a qualidade da decisão final vai mexer. Agora, também acho que o Sporting, sobretudo nessas duas posições, defesa central e de avançado ponta de lança, avançado centro, como se quiser chamar, que irá fazer o esforço financeiro. É aí que tem, digamos, as maiores debilidades, porque o resto da equipa parece completamente composta, à exceção de uma outra, mas que é o de ala direito, onde o Pedro Porro não tem uma solução evidente, sempre que ele não joga, ou aparece o Plata, que é um bocadinho estranho naquela posição, enfim, tende, como é esquerdino, a meter para terrenos interiores, ou o Mateus Nunes, portanto não é uma solução lógica, mas penso que essa substituição, ou esse encontrar de um backup para essa posição, vai ser transferida para o próximo verão. Diogo, também apostarias num central e num avançado, como o João? Olha, não sei. Central não sei se apostaria, porque não me parece que seja a posição que o Sporting mais precisa. Porque o Sporting não tem muito poder financeiro, é uma realidade, e portanto tem que ir ao mercado e tem que ser muito cirúrgico. E o ser cirúrgico não só em termos de qualidade do jogador que vai encontrar, mas ao mesmo tempo também ser cirúrgico na equipa. Eu olho também muito para o meio campo, e eu no meio campo não vejo assim tantas soluções. Imagina que o Palhinha se lesiona, que o João Mário se lesiona, e o meio campo do Sporting já pode passar por dificuldades. Portanto, eu vejo o Palhinha, o João Mário e o Mateus, mas não vejo depois mais nenhuma solução à altura. O Daniel Bragança não me parece que seja um jogador que encaixe no Sporting para um Sporting campeão, pelo menos nesta fase que estamos a atravessar. Olho para os avançados e gosto dos dois, gosto do Tiago Tomás e gosto do Sporar. Claro que o Ruben Amorim já demonstrou por diversas vezes que pretende outro tipo de avançado. Encaro a contratação do Mateus Pereira como uma oportunidade de negócio, porque a verdade é que se ficar o Nuno Mendes e o Antunes, não entendo que exista assim uma grande necessidade de o Sporting contratar um lateral esquerdo. Agora, é um jogador que se pode já integrar no clube, e se o Nuno Mendes for vendido no final da época, já tem um jogador com qualidade para poder jogar para o futuro. Portanto, acho que o Sporting é inteligente nessa contratação. Não só, os clubes não só têm que preparar o presente, mas também têm que olhar para o futuro. E o facto de poder integrar o jogador mais cedo faz com que o jogador perceba as rotinas, se adapte à nova realidade e, portanto, desse ponto de vista, consiga depois juntar um maior rendimento desportivo e, no limite, o rendimento desportivo também trará rendimento financeiro. Onde eu acho que o Sporting poderá também precisar de se reforçar, e não é tanto na central do lado esquerdo, é mais central do lado direito. O João dizia bem que se vier o Mateus, possivelmente o Gonçalo Inácio pode ir para o meio e o Coates quer ir para a direita. Eu acredito que não. Parece-me que o Coates está como peixe em água naquela posição. É ele o barómetro, é ele que controla todas as operações. E é importante quem joga naquela posição que tenha muita experiência. E o Gonçalo Inácio não tem essa experiência. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que o Sporting podia ficar mais frágil. E o Ruben Amorim também tem a noção disso mesmo. Aliás, olhamos para a equipa, o setor recuado do Sporting é o mais experiente da equipa. É aquele que assenta a tranquilidade absoluta da equipa. E, portanto, desse ponto de vista, o Coates naquela posição parece-me que é o que faz sentido. Acho que se quiser contratar será um mais para o lado direito, mais para o lugar do Neto. Porquê? Porque o Neto é um jogador muito aguerrido, dá tudo o que tem dentro de campo, é um jogador de equipa completamente, mas às vezes tem alguma dificuldade a sair a jogar. E, portanto, desse ponto de vista, poderá ser interessante para o Ruben Amorim ter um jogador que tenha mais tranquilidade com a bola no pé, de forma a tomar melhores decisões e a permitir que a equipa consiga também fazer uma transição mais tranquila e com maior qualidade de defesa-ataque. Diogo, passando para o Benfica, tivemos 100 milhões de euros em contratações, um recorde de investimento de uma equipa portuguesa na Liga Nacional, naturalmente. Já se sabe que Lucas Veríssimo vem aí, 6,5 milhões de euros a juntar aos 100 que referi há pouco. No entanto, fala-se com grande insistência da possível necessidade de reforço do meio-campo. Como é que tu vês esta necessidade do Benfica? Sim, olha, em primeiro lugar, analisar o Benfica e perceber que a jogar no sistema que está a jogar, naturalmente, aí sim poderá necessitar de reforçar o meio-campo. Mas atenção, o problema do Benfica não é em termos individuais, o problema do Benfica é em termos coletivos. Portanto, nós podemos contratar um dos melhores jogadores do mundo, que se a equipa não estiver a funcionar, ele não vai funcionar. E neste momento a equipa do Benfica efetivamente não funciona. Claro que um jogador com maiores rotinas e com características diferentes no meio-campo pode ajudar a resolver um pouco dos problemas, mas se coletivamente os médios alas não trabalharem, não fecharem por dentro, se os avançados
o que joga mais na posição de número 10 não ajudar a defender, não vai ser fácil o Benfica resolver os problemas. Portanto, para ti é uma questão de dinâmica mais do que necessidade de reforços, é isso? Sem dúvida, porque em termos de qualidade, se nós olharmos, o Benfica é o plantel com mais qualidade na Liga Portuguesa, pelo menos em minha opinião. E, portanto, os resultados não são o reflexo da qualidade dos jogadores. Agora, eu olho para o sistema tático e percebo que há muitos jogadores que não se sentem confortáveis nesse sistema tático. E à cabeça, o Everton, que era um jogador que no Brasil e no Grêmio brilhava, e brilha na seleção brasileira, e no Benfica tem muitas dificuldades. Porquê? Porque se calhar o 4-4-2, jogar com o médio ala, não explora melhor as suas características, as suas capacidades. Parece-me que é um jogador que gosta muito mais de jogar como extremo. E aí Jorge Jesus poderia ter que alterar um pouco o sistema tático, que é algo que já percebemos que ele não irá fazer. A contratação de um central, sinceramente, não me parece que fosse a posição prioritária. O Benfica tem 4 centrais, 2 internacionais, estamos a falar do Vertonghen, capitão da Bélgica, uma das melhores seleções do mundo. Estamos a falar do Otamendi, titularíssimo também na seleção da Argentina. Temos o Jardel e o Ferro, que até há bom pouco tempo foram titulares numa equipa do Benfica que foi campeã nacional e que venceu 18 ou 19 jogos consecutivos. E, portanto, não me parece que fosse pela zona central que o Benfica estivesse com falta de qualidade. O que parece é que o meio-campo não ajuda a que a defesa faça bem o seu trabalho, porque expõe demasiado a equipa. E é como te digo, vai tudo entroncar naquilo que disse, não tanto na base individual, mas na base coletiva. É isso que não está a funcionar neste momento. Qualidade existe, mas em termos coletivos a equipa não está a funcionar. João, é uma questão de dinâmica ou o Benfica precisa verdadeiramente de reforços e de jogadores diferentes que venham dar ali uma nova capacidade a esta equipa de Jorge Jesus? Olha, sabes que a comunicação é muito importante e o Benfica, Jorge Jesus, estão a receber o retorno de algumas afirmações que não foram talvez bem calibradas, como a questão do vamos jogar o triplo ou vamos arrasar, porque se nós olharmos para o campeonato, o Benfica tem exatamente os mesmos pontos que o Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto passa por estar a jogar bem e o Benfica ser uma equipa, enfim, na boca até de muitos benfiquistas, quase que está acordada pelo título. Isso não faz rigorosamente muito sentido. Eu acho que do ponto de vista qualitativo, o Benfica está abaixo, por exemplo, está abaixo daquilo que eu esperava. Está muito abaixo das metas que o Jorge Jesus traçou. Ele próprio já o disse, que esperava que o Benfica estivesse a jogar, que a equipa estivesse a jogar mais nesta altura. Bem, e portanto, eu acho sinceramente também que, obviamente, do ponto de vista coletivo, o Benfica tem que melhorar. Agora, percebendo isso, parece-me claramente que o Benfica, e faço a mesma análise que fiz em relação ao Sporting, e que mantenho, tem carências em 2 pontos. Eu acho que tem carências no centro de defesa, porque uma coisa é nós atirarmos para a mesa, atirarmos para cima da mesa de trabalho os nomes dos jogadores. É evidente que o Vertonghen, com uma carreira fantástica, o Otamendi, mas eles não são os jogadores que foram para o City e que foram para o Tottenham. São já outros sucedâneos. A vida passa, a biologia atua. E, portanto, se o Benfica não achasse, se o Jorge Jesus não achasse que tem ali um problema, não se ia contratar o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo não vem para ser o homem do banco, acho eu. O que significa que o Benfica vai passar a jogar com 3 defesas, coisa em que nenhum de nós acredita, ou então vai para titular e é um dos outros que vai sair da equipa. Portanto, eu sinceramente também tenho visto ali algumas facilidades, mas eu acho que muitos dos problemas que o Benfica tem na defesa resultam do meio campo. E, portanto, aí sim eu acho que é a zona prioritária de reforço do Benfica. Entendo que um nome como o William Carvalho fizesse todo o sentido. É um jogador à imagem daquilo que o Jorge Jesus quer e é um jogador com quem o Jorge Jesus já trabalhou muito, muito tempo, portanto sabe o que é que ele podia aportar em termos de estabilidade naquela zona. E eu, sinceramente, vejo, por exemplo, o William Carvalho a jogar juntamente com o Weigl, por exemplo, vejo, porque o William Carvalho nos últimos anos, tanto na seleção como nos clubes que tem passado, tem feito essa posição mais adiantada, é um jogador muito mais fiável e de posse de bola, que é, por exemplo, o Taarabt. O Taarabt é um jogador que tem muito talento, mas é um jogador que perde muitas bolas, porque também arrisca demasiado. Portanto, acho que o Benfica tem que se equilibrar nessa zona, porque eu também estou de acordo com o Benfica, nisso estou de acordo com o Diogo. O Benfica tem, para mim, teoricamente, o melhor plantel, teoricamente, porque depois da prática é outra coisa completamente diferente, mas se nós olharmos para os jogadores, teoricamente, tem, como tinha à partida, o melhor plantel da Primeira Liga Portuguesa. João, e o Futebol Clube do Porto parece agora, Sérgio Conceição parece agora estar a tirar o melhor proveito dos jogadores que contratou no início da temporada. Vês alguma necessidade de reforço a norte? Vejo.
Sabes que o Benfica tem tudo aquilo que o Benfica não tem. Uma liderança que me parece forte, uma equipa empenhada, com um bom espírito, percebendo o que é o clube e aquilo que o clube precisa. Porque uma coisa é ter grandes jogadores que não conhecem a realidade. E outra é ter jogadores, que é o caso dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que ou estão a crescer, que é o caso do Zaidu, por exemplo, ou então sempre conheceram o clube e percebem em que exigência é a questão. Mas eu diria que o Porto tem muita organização, tem muito músculo, tem muito querer, mas às vezes falta um bocadinho de usar latas, falta um bocadinho de talento. Eu vejo que o Taremi está a impor e creio que pode ser um ponta de lança para o futuro do Futebol Clube do Porto, mas, por exemplo, o Felipe Anderson, que vinha para ser, com certeza, um desequilibrador, para ser talvez fazer aquilo que no passado não está a render, e portanto a insistência num jogador, por exemplo, como o PP, faz todo o sentido. Depois há as oportunidades do mercado. Nas últimas horas falou-se muito que o Porto estava atento, por exemplo, à saída do Éder Militão do Real Madrid, e eu acho que faria todo o sentido, até porque o Pepe, como temos visto, tem tido algumas lesões e, portanto, também tem a idade que tem, portanto, no futuro seria talvez importante para o Porto, em termos das competições europeias, poder contar com o Militão. Mas o que eu digo é que a principal lacuna que eu vejo no plantel do Futebol do Porto é de alguém talentoso, que não foi o Nakajima, que não foi nenhum dos... que ainda não é o Fábio Vieira, que seja alguém que possa ajudar, digamos, a fazer durante 90 minutos aquilo que o Luís Dias faz às vezes durante 30 ou 40, não é? Portanto, dar mais talento, mais intrusividade à equipa, parece-me ser o desafio do Futebol Clube do Porto neste defesa. Diogo, o que é que precisa o Futebol Clube do Porto? O Futebol Clube do Porto tem um plantel muito homogéneo. O valor do Futebol Clube do Porto reside no coletivo, ao contrário do Benfica. E, portanto, desse ponto de vista, todos os jogadores acabam por sair um pouco valorizados e acabam por, se calhar, darem um pouco a mais do que aquilo que nós esperávamos deles. E o exemplo claro são os centrais. A ausência de Pepe obrigou a jogar o Diogo Leite, obrigou a jogar o Mbemba, que de repente é um titularíssimo, obrigou a jogar o Sarri, e a verdade é que a equipa se portou bem. A ausência de Alex Telles fez com que o Zaidu pegasse destaca na equipa e pegou muito bem. O Manafá também tem vindo a crescer. O Nanu também é uma solução boa para o lugar do Manafá, inclusivamente para o lugar do Zaidu. Portanto, é uma equipa que não tem mágicos. Eu concordo com o João. Agora, a dificuldade do Futebol Clube do Porto é encontrar um mágico, um jogador que desequilibra um corona, é que o Porto tem que ir ao mercado e tem que gastar uns milhões. E neste momento não me parece que o Porto tenha esses milhões à disposição. E, portanto, essa limitação faz com que o Futebol Clube do Porto se agarre àquilo que tem. E agarra-se muito bem, porque a verdade é que de uma equipa de jogadores que estavam emprestados, o Sérgio Conceição foi campeão. No ano a seguir facilitou um pouco e perdeu o título que estava na mão. O ano passado voltou a conseguir dobrar as dificuldades e voltar a chegar ao título e venceu o título, venceu a taça e venceu a supertaça. E este ano está novamente a recuperar, porque começou mal o campeonato, é verdade, teve ali alguma destabilização. Perdeu o Danilo e Alex Telles e foi a partir desse momento que a equipa também começou mais a crescer, o que não deixa de ser engraçado. E é de reforços que vamos continuar a falar na segunda parte. Vem aí o Brexit e a saída do Reino Unido da União Europeia vai implicar mudanças na forma como os clubes da Premier League contratam os jogadores. Vamos conhecer essas mudanças já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e é nesta fase que vamos então falar dos efeitos do Brexit no futebol português. A saída do Reino Unido da União Europeia foi acordada nos últimos dias de 2020 e agora importa então saber como é que se vai desenvolver essa saída também ao nível futebolístico e não é um detalhe de todo de um dos maiores, daquele que é considerado a maior liga profissional de futebol a nível europeu e mundial. Connosco temos
o Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. É um regresso a este jogo económico. Muito obrigado pela presença neste programa novamente, Luís. Luís, iria começar por lhe pedir por nos traçar um pouco daquilo que está programado. A Premier League, ou melhor, a Federação Inglesa de Futebol tem previsto agora um sistema de pontuação que vai dar acesso, portanto, vai permitir que esses jogadores possam jogar tanto na Premier League como no Championship. Eu iria pedir para o Luís traçar-nos aqui um cenário do que é de uma espécie de manual de instruções para que um jogador possa então atuar nesses 2 campeonatos. Antes de mais, agradecer o convite, é sempre um gosto estar convosco. Isto, o desafio de tentar ser sintético, para um advogado é sempre complicado. Mas vamos lá, basicamente a FA com este Brexit deparou-se com o facto das regras de imigração inglesas passarem a impactar e a ter relevância para um número muito mais significativo de jogadores. E isso obviamente tem, por sua vez, relevância para a competitividade do próprio campeonato inglês, que é um campeonato que está habituado a contratar os melhores jogadores de várias competições, incluindo obviamente aquelas que são as competições do espaço europeu. Se nós anteriormente tínhamos um sistema que estava praticamente ou quase em exclusiva assente na questão das internacionalizações, e depois havia o regime excepcional, esse muito orientado para fatores económicos, do valor, o preço de compra do jogador, o seu ordenado. Hoje em dia nós passamos a ter um sistema que tem, em primeira análise, avalia de facto se o jogador é ou não é internacional, qual é que é a seleção que representa e qual é que é a percentagem de jogos que esteve. No ranking da seleção, exatamente. Não é? E portanto, tudo o que seja seleções dentro do top 30 do ranking da FIFA será relativamente fácil. Portanto, estamos a olhar para percentagens de utilização relativamente reduzidas, 30% a 40%. Até 50%, até as seleções do top 50, continua a haver uma possibilidade grande de um jogador receber essa autorização de trabalho em Inglaterra automaticamente. Os tais 15 pontos, não é, Luís? Exatamente. Não, aqui é automático, aqui ainda não entramos ainda nos 15 pontos. Não entramos na pontuação. Se o jogador não se qualificar para esta autorização automática por via da sua participação na seleção nacional, aí sim entramos no regime dos 15 pontos. É um regime que não atende a critérios económicos e atende sim a fatores puramente esportivos. Qual é que é a liga em que o jogador joga, qual é que é a posição na liga da equipa em que o jogador joga, qual é que é o grau, portanto a percentagem de utilização do próprio jogador, qual é que é o trajeto da equipa do jogador na competição continental, e portanto são estes os fatores desportivos. E mesmo aqui Portugal está bem posicionado, não é, Luís? Portugal não faz parte das equipas de banda 1, faz parte dos campeonatos de banda 2, mas acaba por ser extremamente, não quero utilizar a palavra fácil, mas para um jogador que tenha um grau de utilização mediano numa equipa do meio da tabela, que joga na Liga Portuguesa, é um jogador que à partida facilmente consegue obter os 15 pontos, porque só pelo facto de jogar numa equipa da Liga Portuguesa obtém logo 10 à partida. E portanto, se tiver graus de utilização medianos, consegue uns outros 10 e consegue uns outros 6, quero dizer, e portanto acaba por ser fácil conseguir o mínimo de 15 pontos. E isso aumenta também o grau de atratividade da Liga, mas vamos já falar disso a seguir. Deixe-me também estender a conversa para os nossos comentadores. Diogo Luís, eu estive aqui a fazer algumas contas com recurso ao Transfer Market relativamente àquilo que foi o mercado de verão. Os clubes ingleses gastaram na Liga Portuguesa um total de 131,25 milhões de euros. E isto diz respeito a uma fatia de 9% do total de jogadores que os clubes da Premier League contrataram agora neste mercado de verão. Acreditas que, de facto, vamos continuar a ter este mercado como um dos principais compradores da Liga Portuguesa? Sim, sem dúvida. Estamos a falar de um mercado que tem potencial, que tem investidores, e só por esse ponto de vista vamos continuar a ser um dos alvos apetecíveis, até porque uma coisa que não vai acabar que não vai deixar de existir é que nós continuamos a valorizar e a criar condições para que os jogadores evoluam. E desse ponto de vista é-nos reconhecida essa qualidade e essa capacidade e, portanto,
os mercados estarão atentos àquilo que é feito aqui em Portugal. E depois, olhando para os investidores, parece-me que o Reino Unido possivelmente pode ser aquele que será menos afetado em termos de investimento, porque estamos a falar de investidores privados, ou seja, milionários que investem nas equipas, não muito para ter um grande retorno, mas acima de tudo para poderem também, entre aspas, divertir-se um pouco e continuarem a potenciar também, a ganhar alguma questão na questão social. Relativamente também aqui em Inglaterra, o facto daquilo que o Luís disse é muito importante. Porquê? Porque nós também temos que pensar na forma como podemos atrair alvos para depois os podermos potenciar, porque a verdade é que nós somos um mercado intermédio. Somos um mercado em que os jogadores vêm, muitos deles com a esperança de vir para a Europa, para depois poderem dar o salto para outra liga. E é importante que seja fácil, ou que seja minimamente fácil, a transição de Portugal para outras ligas, sem ter necessariamente de ser um internacional pelos seus países. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que podemos continuar a trabalhar muito bem de scouting, a contratar jogadores jovens, a potenciá-los, e depois, em função de estarem no Campeonato Português, e como o Luís disse, temos logo a partir de 10 pontos, se o jogador for minimamente utilizado, naturalmente já tem as portas abertas para a Inglaterra, e eu acho que isso é mais um atrativo e mais uma forma que nós podemos utilizar para poder atrair o talento ainda jovem e dessa forma podemos desenvolver. João Marcelino, reforçamos desta maneira e com estas regras e para efeitos daquilo que é a venda de jogadores da Premier League, reforçamos o estatuto de campeonato trampolim por excelência. Podemos dizer isto? Não sei se reforçamos, mas pelo menos não perdemos o estatuto. Acho que é mais, talvez mais rigoroso dizer isto. Os jogadores, como o Luís já explicou bem, internacionais não têm problemas nenhuns. Quando nós falamos de Inglaterra, nós estamos só a falar da Premiership, estamos a falar também do Championship, estamos a falar de outras divisões, não podemos olhar só para o top. Mas eu penso que sim, eu acho que a Liga Portuguesa é de certeza fora das 5 principais, dos Big Five, estatuto a que nós nunca poderemos aspirar, por questões óbvias de população, numéricas, de negócios, de volume de negócios. Somos a liga que tem mais capacidade, ou que mostra mais capacidade para promover jogadores. Não só para a liga inglesa, como para todas as ligas. Estamos no caso do João Félix, há pouco tempo também em Espanha. E, portanto, o que eu diria é que o Brexit não vem alterar nada, ou vem alterar muito pouco naquilo que era a relação dos clubes portugueses com esse campeonato, e, portanto, desse ponto de vista é positivo, porque o Reino Unido, por enquanto ainda é Reino Unido, enquanto não se julgar o problema. Exatamente. Agora é que se vai ver, não é, João? Sim, agora é que se vai ver o Reino Unido continua, digamos, de portas abertas e mais ou menos com o mesmo estatuto e com a mesma facilidade de movimentar os jogadores de um lado para o outro, e, portanto, isso para o futebol português é bom. A comprovar aquilo que tu disseste, e se olharmos apenas para os jogadores que foram transferidos nesta janela de verão, no último mercado de transferências, Rúben Dias, Fábio Silva, Alex Telles e Mateus Pereira, todos jogadores com muitos minutos já jogados na Premier League. Ou Fábio Silva, ou Vitinha, enfim. Fábio Silva, exato. São muitos, mas se formos para o Championship, temos o Lucas João, portanto agora está a marcar golos, temos o João Carvalho, temos uma série de jogadores, não vou cabeça, mas são dezenas de jogadores também, e portanto isso é muito importante, sim. Luís, um dos aspectos mais interessantes que retive também do artigo que fizemos para o Jornal Económico, e de certa forma colocou uma reflexão sobre o impacto do Brexit na Liga Portuguesa, tem a ver com o facto da Premier League ficar aqui a Premier League e os restantes campeonatos britânicos ficarem aqui com uma limitação relativamente à contratação de jogadores fora do Reino Unido com menos de 18 anos. Podemos estar a falar aqui de uma vantagem para Portugal e para os outros campeonatos de alguma retenção de talento, pelo menos até essa idade? É evidente que a partir do momento em que os clubes ingleses, quer de primeira, quer de segunda, quer do Championship, quer da Premier League, quer da Championship, não têm a capacidade de recrutar jovens jogadores entre os 16 e os 17 anos, que tipicamente ou estavam ainda com contratos de formação, ou estavam a terminar os seus primeiros contratos profissionais, é óbvio que deixa de ser um mercado atrativo e é menos um destino potencial. Nós temos visto que, além de Inglaterra, Itália e Espanha são países que gostam de vir pescar aos viveiros dos maiores clubes nacionais jogadores que não estejam ainda vinculados aos nossos clubes nacionais. Inglaterra deixou de ser, nesse aspecto, um destino. Porquê? Porque existe um regulamento FIFA que não permite a transferência internacional de menores de 18 anos. Havia uma exceção para o espaço europeu, essa exceção deixa de se aplicar em função do Brexit.
E isso também é uma boa notícia para os jovens britânicos que vão provavelmente ocupar mais espaço, sobretudo nas equipas jovens, não é? Nós vemos muito nas equipas secundárias, portanto, nos campeonatos secundários, naqueles campeonatos em que são utilizados sobretudo jogadores abaixo dos 23 anos, vemos muitos jogadores estrangeiros e esse cenário vai deixar de existir praticamente na Premier League, não é? Não, a partida nos campeonatos. Do ponto de vista conceptual, é fácil estabelecer uma relação direta entre o facto de haver esse tipo de restrições e o fomento na aposta no jogador nacional. Depois nós, em diversas modalidades, acabamos às vezes por não ter uma evidência prática que confirme esse postulado, portanto, essa ideia conceptual. Ainda no outro dia, e noutra modalidade, no rugby, eu comentava com um colega meu que a seleção francesa de rugby tem vindo a apostar imenso nos jovens jogadores franceses, foram campeões do mundo sub-20, estão agora com uma seleção sénior que vai jogar agora o Torneio das Seis Nações e que pretende ser uma candidata ao título em 2023, e nós não vimos nenhum tipo de alteração nos regulamentos nas ligas profissionais para fomentar a contratação e a retenção de jovens jogadores. Nós, no espaço europeu, no futebol, temos o conceito do jovem formado localmente, e depois, se existe ou não uma correlação direta entre estas maiores ou menores restrições de jogadores estrangeiros, etc., é difícil de estabelecer, não tenho dados. Mas à partida, e do ponto de vista puramente conceptual, eu diria que concordo consigo, sim. O jogador inglês, o jovem jogador britânico, terá pelo menos concorrência dos jovens jogadores estrangeiros, pelo menos até aos 18 anos. Diogo, é uma boa notícia esta retenção de talento, pelo menos no que diz respeito aos campeonatos britânicos. Naturalmente que os outros campeonatos continuam livres de vir buscar jogadores muito jovens a Portugal. Eu acho que a Inglaterra acaba por ser superficial, não tem grande valor, até porque, se reparares, quais são os jogadores de 18 anos que se conseguem impor numa Premier League ou mesmo no Championship, não é fácil, e portanto, desse ponto de vista, a concorrência continuará a existir. O que me parece é que o Reino Unido é um país que defende muito a qualidade dos diferentes setores de atividade, e portanto, no futebol também que sempre criou regras de forma a obrigar, entre aspas, a que os recursos que são contratados que venham acrescentar valor, e é isso que tem estado a acontecer, ou seja, todos os estrangeiros têm qualidade comprovada, tem que passar pelo selo de qualidade, neste caso ainda mais porque já não está na União Europeia, e portanto desse ponto de vista parece-me que vai continuar a imperar essa forma de estar. Para os jovens eu acho que até é bom, no caso dos jovens europeus, no caso dos jovens portugueses, não saírem tão cedo, se me disseres sair 17 anos é bom, eu acho que até preferível fiquem cá, continuem a trabalhar, continuem a demonstrar o seu valor e depois já com mais maturidade possam sair. Agora em termos de efeitos não vejo grandes repercussões, porque claramente não vejo muitos jovens de 18 anos a jogarem a titulares ou a conseguirem se impor numa liga como a Premier League ou mesmo o Championship. Mas a verdade é que, mesmo que não joguem nessas ligas, deixam de evoluir no nosso campeonato, não é, João? Ou pelo menos naqueles campeonatos onde atuam os jogadores mais jovens. Liga Revelação. Sim. E por aí. Sim, é verdade. Mas deixa-me dizer-te que aquilo que eu considero fundamental, enfim, não é a questão dos jovens, embora aí a dificuldade é acrescida, mas eu sinceramente até acho que essas dificuldades são benéficas do ponto de vista português, porque eu acho que a maior parte dos jovens ganham em crescerem no seu espaço natural de afirmação, onde eles aparecem. Nós temos casos de jogadores que conseguem dar a volta lá fora, mas também temos o caso de jogadores que têm que regressar para anos mais tarde para dar um novo alento à sua carreira. E para não ir mais longe, temos agora o Ruben Vinagre, que já esteve no Wolverhampton, está agora a entrar no Famalicão. Temos até o próprio Pedro Gonçalves, que regressou através do Famalicão e está esteve agora no Wolverhampton, não é? Que esteve também no Wolverhampton e num outro clube qualquer. E, portanto, eu vejo isso como uma coisa boa. Nós podemos reter um bocadinho de talento até... Enfim, temos... em relação a esse mercado até um bocadinho mais tarde, e isso é bom porque temos um quadro competitivo que foi revolucionado nos últimos anos com o aparecimento da Liga de Sub-23 e, portanto, acho sinceramente que isso, lá está, não pode ser visto como uma coisa má, eu vejo como uma coisa muito positiva para os nossos clubes, porque quanto mais tarde pudermos, os nossos clubes, claro, venderem os jogadores, mais encaixes poderão conseguir. E, portanto, sinceramente, é desse ponto de vista que eu olho para esta matéria.
Estamos já a terminar esta segunda parte do jogo económico, mas antes gostaria de perguntar, Luís Cassiano Neves, os clubes da Premier League gastaram no último mercado de transferências um valor de 1,5 mil milhões de euros. É de esperar nas próximas janelas de transferência alguma retração deste investimento ou, pelo contrário, vamos assistir a um reforço dessas contratações e desse avolumar de investimento? A resposta sensata é que, inevitavelmente, a pandemia vai ter que se fazer sentir. Mas ainda ontem comentava com um investidor norte-americano, que tem investimentos em pelo menos 3 campeonatos europeus, que, de facto, o futebol, e sobretudo o futebol inglês, não tem dado mostras nenhumas, sinais nenhuns de desaceleramento em termos de investimento. O mercado de janeiro não é um mercado que seja muito relevante em termos de investimentos, são investimentos cirúrgicos, é um mercado que é caro, é um mercado que, regra geral, do ponto de vista desportivo, acaba por ter alguns riscos que os gestores desportivos gostam de evitar, mas eu diria que não existe neste momento uma indicação de que Inglaterra e o mercado inglês será diferente em janeiro daquilo que tem sido nos anos anteriores. E, portanto, não será ainda, se calhar, em janeiro de 2021, que o campeonato inglês, especificamente o campeonato inglês, vai dar mostras de estar a ser afetado pela pandemia do Covid. Com outros campeonatos, já vimos que a questão não é bem a mesma. Luís Cassiano Neves, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Esperamos vê-lo mais vezes neste programa para comentar este e outros temas. Gostaria muito de receber o convite. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito obrigado. Já a seguir, passamos então para as escolhas de Diogo Luís e João Marcelino. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e é nesta fase que vamos saber quais são as escolhas da semana de João Marcelino e Diogo Luís. Esta semana temos o mesmo número e o mesmo protagonista nas escolhas desta edição. Começa então pelo João Marcelino. João, o teu número desta semana é o 758. Sim, é o número de golos que o Cristiano Ronaldo marcou em jogos oficiais e com isso ultrapassou Pelé, até mais um que o mítico jogador brasileiro. E obviamente que nós, pelo hábito, temos tendência quase já a achar que aquilo que faz o Cristiano Ronaldo já não é notícia, mas é obviamente um grande feito. Ele neste momento já só tem um jogador à frente em termos de golos globais e já também só tem um em termos de marcadores de golos das seleções e, portanto, por muito que as coisas que ele faça já estejam desvalorizadas, coitado, porque ele faz tanta coisa consecutivamente que as pessoas vão perdendo a perspectiva, mas obviamente é o continuar de uma carreira absolutamente fabulosa e que o vai colocar na história do futebol mundial, na minha opinião, no mais alto nível. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador e o mais decisivo jogador da história do futebol, e isso dispensa bem pequenas polémicas, como saber se o Pelé marcou mais golos em jogos, contando jogos não oficiais. Claro que marcou mais golos, mas numa outra época em que o quadro competitivo não era tão exigente e, portanto, as equipas faziam digressões e ele jogou também na seleção militar e tal. O Cristiano Ronaldo já não veio à tropa e, portanto, todos os golos que marcou foram na alta competição e é isso que a gente deve fazer. Não entrar aqui numa disputa que muitas vezes é um bocadinho, eu diria, pouco inteligente, como saber quem é que é o melhor, se é o Cristiano, se é o Messi, se foi o Messi, se foi o Maradona. Acho que isso não faz sentido. São todos grandes jogadores da história do futebol mundial, e o Cristiano Ronaldo esta semana deu mais um passo para ficar em direção a essa história. Eu estou convencido que ele vai ser o melhor marcador dos jogos oficiais de sempre, o melhor marcador das seleções de sempre, e isso fará com que nós, quando no futuro, alguns no futuro, olharmos para esta época, percebamos todos que vivemos e acompanhamos a carreira de um dos jogadores de todos os tempos, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos. Diogo, 758. É incrível a regularidade do Cristiano Ronaldo. Há 20 anos consecutivos que marca. Atenção, há 20 anos consecutivos que marca. Estamos a falar de um jogador que tem uma regularidade brutal. Se olharmos para 20 anos atrás, o melhor jogador do mundo mantinha-se no auge 2, 3 anos. O Ronaldo já está no auge há 15, 16 anos, assim como o Messi. Portanto, nós tivemos o privilégio da nossa geração poder observar e analisar e ver, semana após semana, 2 extraterrestres completamente. E nós não temos a noção
do que eles fazem, porque eles continuam a fazê-lo. A partir do momento em que eles saírem e o melhor marcador do ano marcar 20 ou 25 golos, nós vamos começar a ter dimensão, mas o Ronaldo e o Messi marcavam 40 ou 50. É uma coisa completamente diferente. Deixa-me só registrar aqui os golos do Ronaldo: 5 pelo Sporting, 118 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 83 pelo Juventus, 102 por Portugal, até ao momento. Que falta 48 golos de Joseph Bican, com certeza que irá bater esse recorde. Nós só estamos aqui a esfregar as mãos para saber quando é que vai ser o dia, para novamente o anunciarmos aqui como o jogador da semana, o jogador do ano talvez, mas é efetivamente fantástico, e isto advém também de muito trabalho, muita dedicação, e eu acho que ele é um exemplo para todos aqueles que querem se ingrar na vida, não só neste setor do desporto, no futebol, mas inclusive em todos os setores. É preciso muita dedicação, muito trabalho, muito esforço. Diogo, e para o protagonista desta semana, tanto o teu como o do João, vamos continuar a falar de um português, neste caso um treinador, e para algo que provavelmente nunca foi visto, aliás, na história do futebol, que é a possibilidade de um treinador português chegar pelo segundo ano consecutivo à final da Taça Libertadores. É fantástico. O Abel Ferreira entrou no Palmeiras já com a época em andamento. Teve muitas dificuldades devido sobretudo ao Covid. Mesmo neste jogo da meia-final tinha 2 jogadores com Covid. A verdade é que encontrou pela frente aquele que é o grande candidato a vencer a Taça dos Libertadores. Só para recordar, desde 2015 até 2019, o River Plate tem duas finais, 2 vitórias. Aliás, 3 finais, 2 vitórias. E tem mais uma meia-final. Portanto, é uma equipa que já está habituada, que já joga há muitos anos junto e já está habituada a chegar à final e vencer. A verdade é que o Abel Ferreira, com o seu Palmeiras, pé ante pé, devagarinho, impôs outro tipo de futebol, impôs outro tipo de rigor, aborda muito a vertente coletiva, fez a diferença daquilo que o treinador anterior estava a fazer para aquilo que está a fazer neste momento, está a valorizar os jogadores, não olha a idades, e a verdade é que venceu 3-0 no terreno do River Plate, deu um passe gigante rumo à Libertadores, que é a Champions da América, e portanto seria fantástico que o Abel conseguisse mais esta vitória, seria o segundo português a consegui-lo, mas só o facto de já estar com um pé na final é algo que nós temos que enaltecer e temos que reforçar, porque efetivamente é um grande trabalho, mais um grande treinador português que está a demonstrar que quando existe mão de obra, talento, os nossos treinadores têm a capacidade de potenciar esse talento e de conseguir alcançar objetivos e resultados. João. Dizer que realmente o Abel Ferreira é um treinador que eu estou convencido que vai fazer uma grande carreira mundial, que ele tem, para além da paixão pelo jogo, que é evidente, até nas conferências de imprensa já nos fez rir um bocadinho com isso, mas a verdade é que ele vive muito o jogo e é um homem muito organizado e num estilo diferente, obviamente, do Jorge Jesus, presta-se para fazer o mesmo que o Jorge Jesus já fez um bocadinho mais, porque depois chegou à final e ganhou, mas ele, ganhando 3-0 fora, praticamente está com um pé e meio na final, e isso tem muito a ver com a sua capacidade de trabalho. Ele encontrou um clube com um bom quadro de jogadores, com talento, e os clubes brasileiros, daquilo que eu me apercebo à distância, precisam muito disso. Talento tem lá, falta desorganização, falta-lhes muitas vezes um modelo elaborado de jogo, e o Abel levou isso para o Palmeiras. Talvez não vá a tempo, quase certeza que já não vai a tempo de ganhar o campeonato, está a 10 pontos do São Paulo e também bastante atrás do Flamengo. É difícil, mas efetivamente em termos da competição, da grande competição continental, está quase lá. Pode fazer efetivamente o mesmo que o Jorge Jesus fez. Se o fizer, voltaremos a ter um português ao mais alto nível. Não sei, já não me lembro, com estas mudanças todas no quadro competitivo, eu julgo que já não há Mundial de clubes, pelo menos na fórmula antiga, não é? Não. Mas pelo menos temos um treinador, quer dizer, teremos um treinador ao mais alto nível, e um treinador que, na minha opinião, é um dos mais conceituados, ou com mais instrumentos de trabalho da nova geração de treinadores portugueses, e eu fico satisfeito por isso e espero que ele tenha o mesmo sucesso que o Jorge Jesus teve, parecendo-me a mim que ele vai para o Brasil com um projeto para alguns anos e, portanto, terá tempo de olhar para as competições nacionais do Brasil, que também são muito importantes, claro. Muito bem. João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.